E voltamos hoje aqui com a Louise. Louise é esse novo projeto aqui do canal. A Louise ela é toda articulada, ela é feita com a linha Anne ou a linha Camila Fashion e agulha 175. A Louise ela fica com aproximadamente 30 centímetros. Ela é uma bonequinha toda articulada, faz todos os movimentos. As pernas e braços são compostas de 5 partes, tá? E a gente está fazendo devagar aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva para não perder as novidades. O bracinho da Louise é assim, com 5 partes, tá? Tem aqui, ó, ele tem esses movimentos, ele tem a mãozinha, tem o cotovelo, o punho, tá? Exatamente como as pernas. As pernas também tem aqui o pezinho, o tornozelo, o joelho, né, a coxa. E hoje nesse vídeo, ó, nós já fizemos a mão, já fizemos o punho, já fizemos essa parte do braço, o cotovelo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o braço com essa parte que eu chamo de ombro. Essa parte do ombro é que vai encaixar aqui no corpinho da Louise, ok? Então, essa parte que a gente vai fazer hoje. As pernas encaixam nessa cavidade aqui de baixo, tá? E os braços encaixam na parte de cima. Então, hoje a gente vai fazer essa parte do braço com o ombro. Então, eu tô usando aqui a linha Anne e a agulha 175, tá? Mas você pode usar a linha de sua preferência, tá bom? E a gente começa com um anel mágico com 6 pontos, ok? Então, vamos iniciar aqui a parte do braço da Cecília com o ombro, tá? Pra gente dar andamento ao nosso projeto. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. E quem tiver interesse no PDF já sabe, tá à venda na lojinha virtual. É só clicar no link aí abaixo que vai lá para a lojinha virtual, tá bem? Então vamos lá. Primeira carreira aqui, um anel mágico com 6 pontos. Na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. E eu vou ficar com um total na minha carreira de número 2 de 12 pontinhos. Então você já sabe, querendo o PDF, você clica no link e vai para a lojinha virtual. Se não quiser o PDF, é só assistir o vídeo, vai anotando toda a pontuação e qualquer dúvida ou qualquer equívoco, né, que eu cometa aqui no vídeo, é só colocar nos comentários que eu tento ajudar vocês, tá bem? Então, vamos lá. Segunda carreira ficou com 12 pontinhos. Vou apertar aqui para ficar bem fechadinho. Então, já vou para a minha terceira carreira, onde eu faço um ponto e um aumento por toda a volta, ficando com um total de 18 pontos. Na minha carreira de número 4, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos. 8 pontos. E um aumento. E eu vou repetir essa sequência 2 vezes, 8 pontos e um aumento, tá? Então, como eu vou repetir 2 vezes, eu vou ficar com um total na minha carreira 4 de 20 pontinhos. Então, lembrando, querendo o PDF, vai na lojinha virtual. Se não quiser o PDF, é só assistir o vídeo até o final, vai anotando tudo e qualquer dúvida me pergunta nos comentários, tá bom? Então, terminei aqui a minha carreira 4 com 20 pontinhos e vou iniciar agora a minha carreira 5 e 6, que também com 20 pontos, tá? Igualzinho. Então, olha só, eu tô aqui com o meu bracinho, né? Que eu fiz com o crochê pelo lado direito normal. Esse aqui, eu quero fazer pelo lado do avesso aparecendo, mas você pode fazer a pontuação normal, não dá problema nenhum, tá? É que eu quero deixar o avesso de forma aparente. Então, eu faço crochê assim por dentro, ok? Mas você pode fazer por fora. Essa carreirinha 7, eu vou pegar só as alcinhas da parte interna do meu crochê. Essas alcinhas aqui, ó. Porque eu quero que fique aquela beiradinha, aquele debrunzinho por fora. Então, eu vou pegar as alcinhas de dentro do meu crochê, de dentro da peça, do interior da peça. Se você estiver fazendo pelo crochê normal, com o lado direito aparente, você vai pegar as alcinhas, né, como a gente chama, em bló, as alcinhas de trás, tá bom? Então, você estiver fazendo o crochê normal, pelo lado direito, você vai pegar a carreira 7 todinha em bló, tá? Se você estiver fazendo como eu, que o ponto avesso fica aparente, você vai pegar as alcinhas de dentro, vai fazer essa carreirinha toda assim e mais 3 carreirinhas normais, no total de 4 carreiras, tá? Então, olha lá, as 20
todas as 4 carreiras com 20. Agora eu já estou na minha carreira de número 11, onde eu faço 9 pontos e um aumento. E eu vou repetir 9 pontos e um aumento por 2 vezes, tá? Eu vou ficar com um total de 22 pontos. E aí eu vou fazer mais 3 carreiras também com 22 pontos, tá? Então, eu fiz a 7, 8, 9 e 10 com 20 pontos. Vou fazer a 11, 12, 13 e 14 com 22 pontos, ok? Até a minha carreira 14, eu vou repetir essa mesma sequência, que são 22 pontinhos, tá? Agora, já iniciando a minha carreira 15, eu vou fazer 10 pontos, uma sequência de 10 pontos. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários, tá? 10 pontos e um aumento. E aí eu vou fazer isso por 2 vezes, tá? 10 pontos e um aumento. Por 2 vezes eu vou ficar com um total na minha carreira 15 de 24 pontos, tá? Então, só lembrando, se você fizer o crochê com o direito aparente ou o esquerdo aparente, não faz diferença na pontuação, tá? Eu já fiz essa receita já 3 vezes, então tanto faz pelo direito quanto pelo avesso, é só seguir a pontuação normal, que não dá diferença, ok? Minha carreira 15 vai terminar com 24 pontos e a 16 também farei com 24 pontos. Já na minha carreira 17, eu vou fazer 10 pontos, tá? 17. 10 pontos. E depois desses 10 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, a diminuição, quando você está fazendo com o avesso aparente, ela é diferente. Eu já expliquei aí nos vídeos anteriores. Então, vou fazer 10 pontos e uma diminuição por 2 vezes, que eu vou ficar com um total de 22 pontinhos. Tá? Se você estiver fazendo o crochêzinho normal, você vai fazer normalmente a sua diminuição sem problema nenhum, tá? Então, vamos fazer uma sequência de 10 pontos e uma diminuição por 2 vezes, que vai ficar com um total de 22 pontos. E aí, a minha carreira 18, eu também vou fazer com 22 pontinhos. Já na minha carreira 19, eu vou fazer 2 pontinhos. Depois desses 2 pontos, eu vou fazer uma sequência de 6 correntinhas. É aí que tá o mistério, né, pra gente depois fazer o ombro dela, tá? 6 correntinhas. Depois dessas 6 correntinhas, eu vou pular aqui 6 pontos e vou completar a minha carreira com mais 14 pontos. Eu vou ficar com um total de 22 pontos nessa minha carreira 19. Eu fiz 2 pontinhos, 6 correntinhas, pulei os 6 pontos e fiz mais 14 pontos, que deu um total de 22 pontinhos, ok? Então, tô terminando aqui a minha carreira de número 19. Tá? Então, qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Agora, eu vou para a minha carreira de número 20, onde eu já começo aqui, ó. Aqui é onde eu vou fazer o ombro depois, tá? Na 20, eu vou fazer uma diminuição. Começo aqui minha carreira 20 com uma diminuição. Depois dessa diminuição, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos. Aqui pelas alcinhas, pela correntinha também, tá? Vou pegar a correntinha por correntinha. 9 pontos. Eu fiz uma diminuição, agora eu vou fazer 9 pontos. Depois desses 9 pontos, eu faço novamente uma diminuição e mais 9 pontos. E aí eu fico com um total de 20 pontos na minha carreira de número 20, tá? Então, tô fazendo aí, ó, fiz os 9 pontos, agora eu faço novamente uma diminuição e mais 9 pontinhos, que eu vou fechar a minha carreira de número 20 com 20 pontos. Eu tô fazendo pelo lado do avesso, né, pro avesso ficar aparente, porque eu gostei muito do resultado, tá? Então, eu tô fazendo novamente com o avesso aparente para gravar o vídeo aqui para vocês, tá? Então, olha lá. Agora, a minha carreira 21, eu também vou fazer com 20 pontos. Na minha carreira 22, eu vou fazer 10 diminuições, tá? 10 diminuições.
aquela diminuição que a gente faz quando está trabalhando pelo avesso. Pega as alcinhas, né, primeiro da frente, depois a de trás e faz a diminuição. Qualquer dúvida, é só assistir aí o vídeo da Yasmin ou o vídeo da Bebeane, que eu mostro exatamente como eu faço essa diminuição. Mas se você estiver fazendo o crochêzinho normal, é uma diminuiçãozinha normal, tá? Então, vou fazer aí 10 diminuições na minha carreira de número 22. E depois, na minha carreira de número 23, eu vou fechar com 5 diminuições, tá? Vou fazer aqui 5 diminuições para fechar a minha carreira de número 23, tá bom? Vou fechar aqui e já vou mostrar para vocês, tá? Vou fechar, não vou encher agora. Eu vou fechar aqui, essa partezinha aqui, ó, que nós pegamos, ó, tá vendo? É essa partezinha aqui de cima, tá? Olha o crochê como fica diferente pelo lado direito e pelo lado do avesso. Pelo lado direito ele fica mais um Vzinho, né? E pelo lado do avesso ficam essas carreirinhas. Vou fechar aqui e essa parte aqui de baixo, tá vendo quando a gente pegou pelas alcinhas de dentro? Eu vou fechar aqui, vou virar, na verdade, virar essa parte para dentro, tá? Porque eu vou utilizar essas alcinhas aqui que sobraram para fazer a beiradinha, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou encher um pouquinho, tá bom? Vou encher aqui e volto para mostrar para vocês essa parte. Então, olha só. Vem aqui, a gente vai pegar aqui nessa beiradinha aqui, ó, onde a gente colocou para não encher ainda, depois eu vou encher. Vou pegar essa beiradinha aqui, tá? Essas alcinhas. E eu vou fazer aqui uma sequência, porque nessa carreira a gente tinha 20 pontos, que pegamos pelas alcinhas de dentro da peça. Então, eu vou pegar por essa carreirinha e eu vou fazer 20 pontos. O primeiro eu faço uma correntinha, aperto aqui bastante, essa correntinha já vale como um ponto, tá? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E aí, eu começo aqui, eu vou fazer uma sequência de 20 pontos, pegando aquelas alcinhas que ficaram sobressalentes. Tá? Essa carreirinha que a gente vai fazer de 20 pontos, ela vai proteger o cotovelo, ele não vai aparecer, ó. Na hora de unir aqui, a gente vai unir normalmente, tá? Que a gente já vai fazer a segunda carreira também com 20 pontos e a terceira também, tá? Serão 3 carreirinhas. E olha só, antes de fechar, eu tô aqui, ó, vou fechar para não ficar esse desnível. Eu fiz 19 pontos e o meu último, que seria o 20, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ok? São 3 carreiras de 20 pontos, mas o meu último eu vou fazer baixíssimo. Para não ficar esse desnível, eu não vou entrar nesse primeiro ponto aqui com a linha, eu vou para o meu segundo ponto aqui na frente. Puxo ele. Volto para esse pontinho logo após a finalização, tá? E aí eu puxo assim, ó. E o desnível quase fica imperceptível, ok? Então, meu último ponto foi um ponto baixíssimo. Eu fiz esse arremate aqui, para que o desnível não apareça. E essas 3 carreirinhas aqui, elas vão me ajudar a esconder o cotovelo depois, tá? Ok? Então, a gente já preparou aqui embaixo, vou esconder aqui os fios, vou amarrar e esconder os fios. Ele vai me ajudar a proteger esse cotovelo. Aqui eu deixei frouxinho para mostrar para vocês, né? Mas vocês já viram como é que se monta aí nos vídeos anteriores, tá? Então, essa beiradinha, ela vai me ajudar a proteger para ficar mais perfeita a nossa bebezinha, tá bom? Agora, eu vou voltar aqui para fazer essa parte do ombro, tá bom? Então, vou arrematar, vou fechar, vou encher um pouquinho, vou colocar enchimento e volto para mostrar para vocês. Cuidado, porque aqui embaixo, ó, ele é fechado, então aqui não entra muito enchimento. O enchimento vai entrar mais na parte de cima, tá? Então, eu vou encher e já volto para vocês, ó. Enchi. Aqui na parte de baixo, tá? Ficou bem cheinho, ó, tá vendo? Bem cheinho aqui. A gente vai fazer agora essa parte do ombro, tá? Coloquei bastante enchimento aqui, mas você pode até encher depois que começar a crochetar o ombro. Aqui a gente tinha 6 pontos e aqui 6 pontos, ok? Pulamos 6 pontos e fizemos 6 correntinhas. Eu vou usar essa lateral também. Então, eu tenho 6 mais 6, 12, com um de cada lado, 13, 14 pontinhos. Eu tenho 14 pontos aqui. 6 em cima, 6 embaixo e um em cada lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou começar já pela minha lateral, para fazer o ombro.
eu vou fazer um ponto e um aumento por toda essa volta, tá? Vou pegar aqui, ó, o enchimento atrapalha, de repente é melhor colocar o enchimento depois. Então, vou fazer um ponto e um aumento. Vou pegar aqui a alcinha. Eu coloquei o enchimento agora fica atrapalhando. Um ponto e um aumento por toda a volta. Como eu tinha 14 pontos, agora fazendo um ponto e um aumento por toda a volta, eu vou ter um total de 21, ok? Então, eu tô pegando os 6 pontos, tanto de cima quanto embaixo, e um de cada lateral. Então, vou ficar com um total de 14 pontos, fazendo um ponto e um aumento por toda a extensão. Eu vou finalizar essa primeira carreira do ombro com 21 pontinhos, ok? Então, estou fazendo aqui, ó, um ponto e um aumento por toda a extensão, que vai me dar um total de 21 pontos, tá? Tô pegando aqui na lateral também, tá bom? Então, você vai finalizar aí um ponto e um aumento por toda a volta, essa primeira carreira. Já na segunda carreirinha, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. E vou finalizar com 28 pontos, tá? 2 pontos e um aumento por toda a volta. Na minha carreira de número 3, eu vou fazer 13 pontos e um aumento. E eu vou fazer 13 pontos e um aumento por 2 vezes. E eu vou ficar com um total de 30 pontos na minha carreira de número 3, tá? Então, vejam que a gente está fazendo aquela parte que eu chamo de ombro, que vou introduzir depois no corpinho da Louise, tá bom? Então, ó, terminando aqui, vou fazer 13 pontos e aumento por toda a volta, tá? Vai dar um total de 30. Quando eu chegar na minha carreira de número 4, eu já vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Isso por toda a volta, tá? 3 pontos e uma diminuição. E aí, eu fecho a minha carreira 4 com 24 pontos, tá bom? Então, vou terminar aqui a carreira 4. Na carreira 5, eu já vou fazer 12 diminuições. 12 diminuições por toda a volta. E vou encher, tá? Então, vou fazer 12 diminuições, uma atrás da outra mesmo. Então, é importante, vai fazendo a diminuição e vai puxando a linha para ela ficar bem apertadinha, tá? Então, 12 diminuições, tá bom? 12 diminuições, depois eu vou encher. E aí, finalizo com 6 diminuições e fecho aqui, tá? E escondo meu fio, tá vendo? Só que o que acontece? Aqui eu quero que fique bem firme, bem firme. Então, eu vou pegar uma agulha sem ponta e eu vou fazer essa, como se fosse uma costura, nesta base aqui, ó. Bem juntinho do braço, tá? Por quê? Porque eu quero que essa parte que eu chamo de ombro, ela fique firme e que o enchimento dela não vá para dentro do braço, né? Porque o enchimento ele fica ali, de tanto você movimentar, ele pode escapulir para dentro do braço. Então, eu vou prender assim, de forma que o meu ombro fique firme e fique bem marcado assim, né? Ao redor da minha peça. Não é para apertar muito não, tá, gente? Não é para ficar estrangular a peça, não. É só para ficar marcado e para que fique firme, para que eu tenha certeza que esse enchimento que eu coloquei no ombro, ele não vai se perder e ele não vai para nenhuma outra parte, tá? Então, ó, agora que tá bem firmezinha, deixa eu botar aqui mais um pontinho para esse lado de cá. Uma agulhazinha sem ponta, tá? Para não dar defeito na peça, tá bom? Então, ó, aqui. Vou prender mais um pontinho aqui. Então, quando você estiver prendendo, você vai entender o que eu tô falando. A peça, ela vai ficando mais firme, tá? Essa parte aqui, ela vai ficando bem durinha. Então, essa parte, ela precisa ficar bem durinha para ela dar bastante firmeza, para ela também não voltar, né? Porque se ela ficar meio murchinha, meio frouxa, ela volta com a movimentação da bonequinha. Então, eu vou aqui, ó, esconder o meu fio, tá bom? Fiz um nozinho aqui, deixa eu esconder esse meu nozinho.
Venho aqui com a minha agulha, puxo o meu nozinho bem pra dentro, né? Nozinho, ó, escondi, tá lá dentro. Agora eu vou puxar esse fiozinho também, pra finalizar aqui. Com a minha agulha, com a ajuda da minha agulha de crochê, eu puxo o fio aqui com cuidado, gente, para não deixar a peça esburacada. Então, ó, com muito carinho na peça, esconde o fio devagarzinho. E aí a peça ela fica assim, ó, perfeita, arrematada e com essa parte que eu chamo de ombro bem durinha, tá? Então, olha lá como ela ficou, perfeitinha. E essa parte aqui, ela vai encaixar no corpo. Olha só como encaixa. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? O ideal é que encaixe durante a confecção do corpo, tá? Mas olha só que encaixe maravilhoso. Ela encaixa perfeitamente. Ela não solta com facilidade não, mas a gente sabe que com a movimentação, criança pode tirar, tá? Então, ó, ela fica encaixada perfeitamente, ela tem os movimentos certinhos. Deixa eu puxar aqui. Tá? O ideal é que se coloque antes, na hora que está confeccionando o corpo, já esteja com os braços e pernas prontos, para a gente colocar antes, tá? E por dentro a gente prenda, né? O ideal é que se prenda. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Ó, já coloquei os dois, tá? Esse aqui é o outro bracinho que eu tô fazendo. Então, o ideal é que a gente tenha eles prontos, se coloque eles antes de fechar, tá? E se prenda. A gente já tem as outras partes do braço aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse pedacinho da Louise. E eu vou tentar até o final da semana colocar todas as partes dos membros dela aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até agora. Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.